A gente vive numa sociedade muito desigual, as pessoas têm realidades diferentes, portanto o tempo é diferente, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Basta pensar em quem demora mais de 2 horas para chegar no trabalho, ou mães que fazem dupla jornada, ou ainda contextos adoecedores de produtividade. A gente está chegando na reta final do ano e muita gente pensando que precisa entregar tudo antes desse ano acabar. Nesse contexto, não basta prescrever descanso e equilíbrio, né, como boa parte da mídia até faz. E aí? O que a gente deve falar sobre isso? Ai, obrigada por essa pergunta. Porque é isso, acho que toda essa pesquisa que eu venho fazendo, né, desde que eu criei o Desacelera, e a pesquisa que eu desenvolvi, inclusive como acadêmica, né, sobre a aceleração social do tempo na relação com a comunicação, ela foi me levando para esse lugar, né? O Desacelera, ele começou como um guia. Então, lá atrás, a gente realmente achou que, bom, se a gente oferecer alternativas para as pessoas desacelerarem em São Paulo, talvez seja falta de informação. Era quase isso quando a gente começou, sabe? Então, vamos produzir informação que as pessoas vão desacelerar. Aí a gente começa a receber uns retornos do tipo, olha, legal a ideia do guia, mas a gente não consegue desacelerar numa cidade como São Paulo. A gente não se sente autorizada a frequentar esses lugares. Aí tem algum elemento cultural aqui para pesquisar. E aí fui pesquisar a cultura da velocidade, a aceleração social do tempo, e entender que esses conceitos, eles são muito estadunidenses e europeus. Então, a gente tinha que trazer eles para o contexto brasileiro e entender o que é, então, bem-estar, saúde mental, cuidado, na relação com a aceleração social do tempo aqui. E aí que eu chego nessa ideia da cronomeritocracia, né? Que é essa coisa do todo mundo tem as mesmas 24 horas, basta você se organizar que você dá conta de tudo. Então, para se organizar bem, você pode fazer um curso de gestão do tempo e você vai aprender a alocar o seu tempo para o que é prioridade. Mas não é bem assim, e né? não é bem assim, porque em contextos desiguais, e aí eu tenho feito propostas radicais, assim, no sentido de que, por exemplo, né, o exemplo que você deu, se uma pessoa se desloca durante 2 horas para chegar no trabalho e a outra vai a pé e se desloca 5 minutos, eu defendo que essas 2 horas sejam tempo remunerado de trabalho, né? Então, conta como trabalho e remunera como trabalho. Não precisa ser... A gente é professor, né? Na nossa profissão, a gente é remunerado por hora, né? E a gente tem adicional noturno, a gente tem hora atividade, a gente tem hora aula. Você pode até diferenciar essa hora, mas você remunera todo o tempo relacionado à jornada de trabalho. Isso, para mim, é um jeito de reparar essas cronodesigualdades, né? Com certeza. E fazer o que eu tenho chamado de justiça temporal. Se a gente pensa que a experiência temporal das pessoas, especialmente nas grandes cidades, é atravessada por marcadores sociais de desigualdade, a gente tem que reconhecer isso para poder reparar, né? E como que a gente repara? Eu acho que o mercado de trabalho, as corporações, as empresas, elas têm um papel nessa reparação, né? Seja construindo talvez jornadas mais justas ou menores com os mesmos salários, né? Seja tendo equipes mais robustas e mais distribuídas pelas funções e atribuições, seja fazendo esse tipo de reparação. Agora, continuar fazendo de conta que essa história das 24 horas é igual para todo mundo, no mundo que a gente vive hoje, aí eu acho que não dá mais. E sabe? Que basta organizar que dá, né? Não é verdade, não é. Né? E eu acho que esse discurso termina criando efeitos colaterais na saúde mental das pessoas que são muito graves. Então, quando você individualiza a escolha pelo seu bem-estar, e aí eu brinco, né? Sério que em sã consciência, vocês acham que em sã consciência a pessoa escolheria não ter o bem-estar, né? Se é uma questão de escolha, quem não escolheria ter saúde mental em dia, tá tudo bem? Então, não é uma questão de escolha, né? E aí a gente termina criando indivíduos que se sentem fracassados. Então, poxa, se é só se organizar e eu não consigo, então eu estou falhando, né? Ou indivíduos culpados, porque eu também recebo relatos de pessoas que quando descansam se sentem culpadas. Culpa temporal, eu digo, né? Essa culpa não é sua, essa culpa é da aceleração social do tempo, porque a gente está doente de velocidade. Só que isso são efeitos colaterais que aparecem nos indivíduos. E aí o que a gente termina fazendo é medicando doenças sistêmicas nas pessoas. E aí a gente entra num ciclo que é esse ciclo do estarmos anestésicos, né? Então, além de estar no automático e no interrupto, a gente está medicando doenças sociais nas pessoas. Já ouviu aquela piada? Não era depressão, era capitalismo? Exatamente. Então, assim, a pessoa é tirada de um contexto tóxico, aceleratório, adoecedor, e ela
é curada daqueles sintomas. Então, aquilo dali não era uma doença naquele indivíduo. Aquela coisa estava presente muito mais naquele ambiente, naquela dinâmica, naquele contexto desigual, naquele sistema de vida, do que naquela pessoa. E a gente está medicando as pessoas, né?